Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Hoje vamos iniciar uma série de vídeos sobre a Sagrada Escritura. Veremos a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante e o motivo de serem diferentes. Em um próximo vídeo, trataremos sobre a doutrina protestante do livre exame da Sagrada Escritura e a diferença em relação à doutrina católica. Em um terceiro vídeo, trataremos sobre a escolha de São Pedro como pastor universal do único rebanho de Cristo. Depois iremos apresentar novos vídeos tratando da doutrina católica e sua diferença em relação aos cismáticos e hereges. Pois bem, iniciemos tratando das Bíblias. Qual a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? A diferença entre a Bíblia católica e a protestante está no Antigo Testamento. O Novo Testamento, que constitui toda a fé cristã, é exatamente igual, tanto para católicos quanto para os protestantes, contendo os mesmos 27 livros, que vão do Evangelho de Mateus até o Apocalipse de São João. A diferença, então, está no cânon dos livros do Antigo Testamento. Para os católicos, são 46 livros. Na Bíblia protestante, são 39, sendo que faltam os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e os livros de Macabeus, além de partes de Daniel e Ester. Estes livros são os chamados deuterocanônicos. Qual a origem, então, dessa diferença entre as Bíblias? Como começou? O povo católico, ao longo do tempo, sempre observou a orientação do magistério da Igreja, isto é, a orientação dos apóstolos escolhidos diretamente por Jesus e seus sucessores, que dão testemunho de que o Evangelho transmitido e a fé professada são os mesmos ensinados pelo Cristo. Somente no século XVI é que surgiu o grupo denominado protestante, que renegou a autoridade do magistério da Igreja, o Papa e os bispos. Esse grupo acreditava, entre outras coisas, que a Igreja Católica havia se corrompido e que eles, os protestantes, deveriam retomar os costumes da Igreja primitiva. Nesse processo, os protestantes acabaram descobrindo que os judeus tinham uma lista diferente de livros sagrados. Depois de Lutero, o pai do protestantismo, sobreveio um período de intensas disputas, de uma rivalidade que crescia, e tudo servia como pretexto para aprofundar ainda mais o abismo de separação entre os que confessavam a fé em Jesus Cristo. Era uma questão de tempo até que os protestantes deduzissem que a terrível Igreja Católica tinha acrescentado livros à Bíblia. Entretanto, não foi Lutero quem retirou os 7 livros da Bíblia cristã. Na realidade, a mudança foi um processo lento, e foi somente no século XIX que os protestantes decidiram abolir de vez os 7 livros chamados deuterocanônicos da sua lista. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico e aramaico. Seus livros compõem a Bíblia judaica, chamada Miká ou Tanakh. Esta é constituída dos livros da lei, a Torá ou Pentateuco, os livros dos profetas e os livros chamados escritos de sabedoria. Interessante notar que o processo de canonização desses livros pelos judeus também foi muito lento. Primeiro foram canonizados os livros da Torá, depois o dos profetas, e somente muito tempo depois o dos escritos. Na época de Jesus, o cânon da Bíblia judaica ainda não estava fechado. Os judeus contemporâneos de Jesus ainda debatiam sobre quais seriam os verdadeiros livros sagrados. Os saduceus só aceitavam os livros da Torá. Os fariseus, entretanto, aceitavam também os profetas e os escritos, mas não totalmente, entendendo que as inspirações dos escritos ainda não estava concluída. Nosso Senhor Jesus Cristo deu a ordem aos apóstolos de irem pelo mundo e evangelizar todos os povos. Ocorre que a língua mais falada do mundo naquela época era o grego. Logo, os apóstolos começaram a pregar o evangelho em grego e passaram a utilizar a tradução da Escritura denominada Septuaginta, ou tradução dos 70, que havia sido elaborado em Alexandria no século III a.C. Em cerca de 300 ou 400 anos antes do nascimento de Jesus, muita gente imigrou da Palestina para o Egito. A primeira geração desses imigrantes falava o hebraico e o aramaico, que são línguas semelhantes. Seus filhos, porém,
começaram a falar o idioma usado na terra em que viviam, e os seus netos já não entendiam mais a língua dos seus antepassados. Então sentiram a necessidade de uma tradução das Escrituras. Essa tradução foi feita aos poucos e foi muito demorada. Começou em torno do ano 250 a.C. e levou quase 100 anos até ficar pronta. Foi assim que se formaram duas versões da Bíblia, uma em língua hebraica para os judeus da Palestina e outra em língua grega para os judeus que viviam no Egito. Durante esse tempo, os judeus do Egito escreveram mais alguns livros em grego, e por isso a Bíblia deles ficou maior. Num certo momento, os judeus da Palestina confrontaram as duas Bíblias e fizeram uma lista dos livros que para eles eram sagrados. Deixaram fora da lista os livros que os judeus do Egito haviam escrito, em grego. Os do Egito souberam disso, mas continuaram usando sua lista maior. Também os cristãos adotaram a Bíblia do Antigo Testamento, que segue a lista dos judeus do Egito, que se espalhou por todo o mundo desde aquele tempo, pois a língua mais falada era o grego. Por volta do ano 400 depois de Cristo, o Papa Damaso pediu a São Jerônimo que traduzisse a Bíblia para o latim, pois naquele tempo era a língua mais usada, e era preciso uma nova tradução que todos pudessem entender. São Jerônimo concordou, mas não conhecia o hebraico. Procurou um velho rabino judeu de Belém para ter aulas, e os dois acabaram se tornando muito amigos. Trocaram ideias sobre a Bíblia, e Jerônimo parece ter sido influenciado pelo rabino quanto às ideias dos judeus ortodoxos. Jerônimo, então, denominou os 7 livros que não constavam na Bíblia hebraica como deuterocanônicos. Deutero significa segundo, cânon significa lista. Até hoje, a Igreja define com esse termo esses livros porque foram escritos numa segunda fase da história sagrada do Antigo Testamento. Durante o Concílio Ecumênico de Florença, no ano de 1439, os bispos se pronunciaram oficialmente e atestaram por documentos oficiais que a Igreja Católica reconhece como escritura sagrada todos os livros da lista usada pelos apóstolos e adotados pela Igreja primitiva. A versão completa que temos hoje são 46 livros no Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A Septuaginta contém os 7 livros que permanecem até hoje na Bíblia Sagrada Católica, e todo biblista competente é capaz de perceber que a tradução utilizada em diversas citações do Novo Testamento faz alusão ao Antigo Testamento da Septuaginta. Esse era, portanto, o conjunto dos livros sagrados utilizados pelos apóstolos. A Igreja Católica, como única igreja que procede diretamente de Jesus Cristo e dos apóstolos, adotou essa mesma versão da Bíblia, e não poderia ser diferente. Ocorre que no primeiro tempo da igreja, quando os judeus perceberam que os apóstolos pregavam o evangelho, expulsaram-nos das sinagogas. Esse fato contribuiu para que os judeus fechassem de uma vez o cânon dos seus livros sagrados, rejeitando tudo o que era cristão. Assim, no final do século I, decidiram por exclusão definitiva dos 7 livros que constavam da Septuaginta escrita em grego. Portanto, vemos que o Antigo Testamento da Bíblia Católica, com a lista completa da Septuaginta, foi adotada e canonizada pelos apóstolos de Cristo e seus sucessores desde o início da Igreja. O Antigo Testamento da Bíblia Protestante foi canonizado pelos rabinos judeus, cerca de um século depois de Cristo. Os protestantes, ao aceitarem o cânon da Bíblia judaica, estão aceitando a autoridade dos rabinos judeus depois de Cristo e negando a autoridade dos apóstolos, a quem o próprio Cristo deu autoridade sobre a Igreja. O interessante é que os 27 livros do Novo Testamento, que os protestantes aceitam e adotam normalmente, foram definidos e canonizados pela mesma Igreja Católica, que definiu e canonizou os livros do Antigo Testamento. Aceitam, portanto, a autoridade da Igreja para definir os livros do Novo Testamento, mas não aceitam quanto à definição dos 46 livros do Antigo Testamento. Até agora vimos os livros do Antigo Testamento, mas e quando surgiram os livros do Novo Testamento? Sabemos que Jesus foi crucificado no ano 33. Entretanto, os primeiros textos dos 27 que compõem o Novo Testamento, que foi a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, foi escrita somente no ano 50, ou seja, entre a morte de Jesus e a primeira carta, são 17 anos.
Perceba que a igreja recebeu de Jesus a missão de ir pelo mundo inteiro, ensinando tudo o que aprenderam de Jesus, tinham a missão de testemunhar o que viram e ouviram do próprio Verbo encarnado. O testemunho era oral, os apóstolos pregavam, formavam comunidades de convertidos, os apóstolos agiam em nome de Cristo, e as pessoas passavam a conhecer Jesus pelas palavras e pelo testemunho dos que conviveram com Jesus, e assim aconteceu. Esse testemunho foi dos apóstolos para seus discípulos e sucessores, que também passaram a seus sucessores. Diante disso, eu te pergunto: o que faria um protestante defensor da sola Escritura, naqueles tempos que nem sequer havia evangelhos e cartas escritas? Não iam ter a Bíblia para pôr debaixo do braço? Será que iriam recusar o testemunho vivo dos apóstolos e dos seus discípulos por não se basear na Escritura? A única Escritura que os apóstolos citaram refere-se aos textos do Antigo Testamento. Para você ter uma ideia, dos 27 livros canônicos do Novo Testamento, foram todos escritos entre o ano 50 e o ano 100 depois de Cristo. Mesmo depois do ano 100, as comunidades não tinham todos os livros. Eram alguns textos avulsos, cartas ou evangelhos. Além disso, os livros não eram como os de hoje, impressos, encadernados, com zíper que o fiel põe debaixo do braço. Não. Os livros eram escritos e copiados à mão, em rolos de pergaminhos. Além disso, até o 3º século de nossa era, o cânon do Novo Testamento não estava ainda definido. Havia muitas listas de livros, entre canônicos e os chamados apócrifos, que são considerados não autênticos, não inspirados, portanto, não palavra de Deus. Há pelo menos 24 livros apócrifos do Antigo Testamento e que não entraram na Bíblia. Há pelo menos 125 livros apócrifos que não estão no Novo Testamento. E havia muita discussão sobre quais livros deveriam integrar as Sagradas Escrituras. Imagine você que, além de 73 livros inspirados, considerados palavra de Deus, havia uns outros 150 textos apócrifos. São quase 225 textos circulando entre as comunidades cristãs. Portanto, foram os bispos unidos ao bispo de Roma, o Papa, que, sendo sucessores legítimos dos apóstolos, e que guardaram tudo o que os apóstolos receberam do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, que, assistida pelo Espírito Santo, definiu quais eram os livros inspirados por Deus, e por isso mesmo a palavra de Deus. Assim, vemos facilmente que não há fundamento algum para a sola Escritura, doutrina protestante que afirma que a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão, simplesmente porque a Igreja, nos seus primeiros 400 anos, simplesmente não tinha a Bíblia que nós temos hoje para observar, mas apenas evangelhos e cartas dispersas, misturadas com textos apócrifos, sendo que as comunidades não possuíam todos os 27 livros, mas uns ou outros, sendo sua principal regra de fé e prática a condução do magistério da Igreja, ou seja, do Papa e dos bispos, e a observância da tradição dos apóstolos. Na Bíblia, o Novo Testamento é a tradição dos apóstolos colocada por escrito, e é nesse sentido que se constitui num dos fundamentos da fé cristã, ao mesmo tempo em que depende da Igreja Católica para ser corretamente compreendida. É necessário ler as Escrituras em sintonia com o pensamento da Igreja Católica que a escreveu, inspirada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo afirma que há uma só fé, ou seja, uma só verdade, uma só doutrina, e isso vemos na Igreja Católica, pois mantém estável a mesma doutrina há 2000 anos. Leia os livros dos primeiros cristãos que sucederam os apóstolos e ali encontrará a fé católica de hoje. Há disponível na internet a coleção chamada Patrística. Leia com honestidade e verá a Igreja Católica. O primeiro documento da Igreja que fez referência ao cânon da Bíblia Católica foi o Decretum Damasi, publicado no ano 382 no Concílio de Hipona, na época de Santo Agostinho. O decreto diz: agora tratemos das Escrituras divinas, do que a Igreja Católica Universal deve acolher e o que deve evitar. E também o Catecismo da Igreja Católica diz: foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Essa lista completa é denominada Cânon das Escrituras. Como disse Santo Agostinho,
Eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Lembramos aos nossos adversários que o cristianismo nunca, jamais se fundamentou exclusivamente na Bíblia, e para confirmá-lo basta lembrar que nos primeiros séculos do cristianismo, a Bíblia cristã simplesmente não existia. Todas as vezes que a Bíblia menciona Escrituras, está falando dos textos sagrados do Antigo Testamento, a chamada Bíblia hebraica, que é formada por livros do Antigo Testamento, divididos entre a lei, a Torá, os profetas e os escritos. Também Santo Irineu de Lyon, que nasceu no ano 130 e morreu no ano 202 depois de Cristo, na sua obra Contra as Heresias, que foi escrita por volta do ano 180, confirma a Igreja Católica. Ouça o que ele diz. Portanto, a tradição dos apóstolos que foi manifestada no mundo inteiro pode ser descoberta em toda a Igreja por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós. A maior e a mais antiga, conhecida de todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens que chegou até nós pela sucessão dos bispos. Refutaremos todos os que de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Portanto, a igreja primitiva não se orientava exclusivamente pela leitura da Bíblia, de modo algum, até porque haviam muitos livros circulando entre as primeiras comunidades cristãs que se acreditavam de autoria dos apóstolos, que só foram considerados apócrifos, não autênticos e inadequados para a instrução dos cristãos a partir do século IV, quando a Bíblia cristã foi definitivamente canonizada pela Igreja Católica. E mesmo depois da canonização, os cristãos não tinham acesso à Bíblia, como temos hoje, por várias razões. Primeiro, antes da invenção da imprensa, a Bíblia era copiada à mão, e o custo dos materiais, do serviço e da mão de obra dos copistas era caríssimo. Era impossível que cada fiel tivesse um exemplar da Bíblia em sua casa, para consultar quando quisesse, como acontece hoje. Além disso, na antiguidade, a grande maioria do povo era composta de iletrados, que simplesmente não sabiam ler, e muito menos compreender, o que aliás deu origem à arte sacra, que hoje se confunde com a idolatria. Cenas bíblicas eram retratadas em forma de esculturas para facilitar a compreensão do povo analfabeto. Essa situação só começou a mudar efetivamente a partir do século XVI, após a invenção da imprensa, que possibilitou que a Bíblia fosse reproduzida e aos poucos se tornando acessível a toda a população. Sendo assim, nós podemos comprovar acima de tudo que a sola Escritura, doutrina protestante segundo a qual somente a Bíblia serve como regra de fé e prática para o cristão, é totalmente absurda. Durante 1500 anos, os cristãos aprendiam a palavra de Deus pela pregação, pelas artes e pelo testemunho de fé dos sucessores dos apóstolos. O cristianismo não é a religião do livro, é a religião fundamentada numa pessoa, Jesus, o Verbo eterno de Deus feito homem. Ele é a cabeça, e a Igreja Católica é seu corpo. Ele disse: Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. O pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Mais ainda do que tudo isso, em sua primeira epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo é explícito: Escrevo para que saibas como comportar-te na igreja, que é a casa de Deus vivo, a coluna e sustentáculo da verdade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Os verdadeiros cristãos, desde o início, sempre se conduziram no seguimento do caminho, que é Cristo, observando a condução do magistério da Igreja e da tradição dos apóstolos, mais do que pela leitura das Escrituras, pois estas precisavam ser interpretadas e esclarecidas pelo magistério apostólico católico. Este é um fato histórico incontestável, atestado em todos os documentos e registros de que dispomos. Salve Cristo Rei, viva Rainha Imaculada!